Paz e graça, irmãos. Hoje vamos falar sobre os Salmos 67. Medite comigo nesses salmos, que ele é profético. Olha só a epígrafe desses salmos. O reino de Deus abrange toda a terra. Nós sabemos, sim, que o reino de Deus está nos céus e que Deus é dominador de toda a criação dele, terra e céu. Tudo é regido por ele. Nada acontece, na terra, no céu, se não for da sua vontade. Porém, nós sabemos que a terra, em um certo ponto, passou a ser um caos. E por causa de um pecado também do homem, ela passou a estar na corrupção, na morte. E essa terra, ela, por mais que Deus domine tudo, ela está na morte. E ela tem que passar por um processo de libertação, certo? De restauração, onde Deus vai libertar toda a criatura que está na terra. E com esse entendimento, vamos ler esses salmos e entender. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Olha só que interessante. Resplandeça o seu rosto sobre nós. Irmãos, aqui está falando já da palavra de Deus, justamente do Filho, que veio à terra, fazer um caminho aqui nessa terra para preparar nós para a salvação. E não só nós, porque nós somos feitos à imagem do seu Filho. Nós somos feitos à imagem do seu Filho. E o rosto de Deus resplandece no Filho e resplandece em nós para todas as nações. Certo? E olha só que interessante. E em todas as nações a tua salvação. Então, estou falando de todas as nações virá a salvação. Vai se conhecer. Olha o que diz o verso 3. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te, os povos todos. Não está falando alguns povos, não. Todos os povos louvem-te a ti. A pergunta que devemos fazer: hoje todos os povos louvam a Deus? Não. Então, logo, esses salmos não é para esse tempo presente. Ele é para um tempo futuro. Isso é um clamor, os salmos feito para aquele tempo, sim, mas ele é profético, é futuro. E olha só que interessante que vai dizer no 4. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Isso é tremendo, porque isso não acontece hoje. Mas o que está dizendo aqui? Aqui está dizendo uma coisa muito interessante sobre a salvação. Em todas as nações seja conhecida a tua salvação. E a salvação de Deus vem através do seu Filho Jesus Cristo, que vai resplandecer o seu rosto sobre nós. E nós refletimos sobre todas as nações. E nós sabemos que a palavra libertação no hebraico, a palavra salvação no hebraico, ela significa libertação. E preste bem atenção o que Paulo disse aqui aos Romanos, e isso é tremendo. Veja só o que Paulo vai dizer aqui, Verso 19, verso 18 de Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há em nós de ser revelada. Lembra lá, está dizendo: conheça o seu rosto, resplandeça o seu rosto sobre toda a terra. Está aqui, resplandeça,
Tá aqui, ó. E faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Ele está falando sobre ele, porque ele é aquele que louvava a Deus, conhecia a Deus, né? Então ele pedia: Senhor, resplandeça o seu rosto sobre nós. E olha só que interessante, aqui é dizendo que a glória que há de ser revelada em nós, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação. Ele estava dizendo para aquele tempo, e ainda nesse tempo nós esperamos, né, a nossa redenção, assim como toda a criatura na terra aguarda a nossa manifestação, o resplandecer do Senhor sobre nós e nós neles. Certo? O próprio Jesus disse: tu em mim e eu neles. E isso também acontece com nós sobre as nações. Pela luz do Pai e do Filho em nós, nós resplandecemos neles. Então eles também conhecem a glória de Deus através de nós, né? E isso também é futuro, porque é por um tempo futuro, e Paulo está dizendo isso. Olha só que interessante. Porque a criação, verso 20, ficou sujeita à vaidade, não por causa da sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Quem a sujeitou? Foi Deus? Não. Quando entrou o caos, quando a terra entrou no pecado por causa de um homem. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Liberdade da glória dos filhos de Deus. Guarda isso, liberdade, salvação, libertação, certo? Estamos em Cristo, estamos na libertação, mas o dia da nossa libertação ainda não chegou, que é o dia da nossa redenção, o dia que nós vamos sair da corrupção e entrar na incorrupção, porque toda a terra hoje está na corrupção, se corrompe, mas vai chegar um dia, como diz o Salmo 67, que todas as nações glorificarão a terra, e a vontade de Deus será feita em toda a terra. Todos verão isso e todos aceitarão isso. E o Senhor governará toda a terra conforme Ele quer. E olha o que vai dizer aqui. Porque sabemos que toda criação, geme e está juntamente com dores de parto. Até agora, tem dores de parto. Né? O que é essas dores de parto? Sofrem até que dá a luz. Não é assim como a mulher faz? Quando dá a luz, vem o filho. E aí vem a alegria, o alívio. E isso, Paulo está comparando com o que eles aguardam. E isso eles aguardam por causa de nós, mesmo sem saber. Eles gemem. Olha aqui, ó. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção e a saber, a redenção do nosso corpo. Mas espera aí, Paulo não estava em Cristo? Estava. Mas por que ele estava esperando a adoção e a redenção do corpo? Porque isso acontece quando Cristo vier. E olha só o que vai dizer. Porque em esperança somos salvos. Na esperança nós somos salvos. Nós temos a esperança de que Cristo vai vir e nos libertar. Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso aqui é muito interessante, vou parar por aqui. Por quê? Porque toda a criação na terra, animais, homens, aguarda, elas querem ser libertas disso. Todos querem ser libertas dessa aflição. Ninguém quer morrer. Quando você fala de morrer com uma pessoa, a pessoa não quer morrer, ninguém quer. Porque o homem não nasceu para morrer. Mas por causa de um pecado que entrou no mundo, todos passaram a morrer. Tanto morte física e morte espiritual. E Deus é aquele que deu o seu Filho para trazer a salvação, libertação, a liberdade da glória dos filhos de Deus. Por isso que a criação aguarda a liberdade da glória dos filhos de Deus.
para que resplandeça nelas também a liberdade. E aqui no Salmo 67, quando diz assim, ó, Deus nos abençoará e todas as extremidades da terra o temerão. Por quê? Porque vai chegar o dia da nossa redenção, onde através da nossa redenção, toda a criação também será redimida do cativeiro da corrupção. Elas vão ser redimidas. Por quê? Porque elas estão na corrupção. Isso é através da vinda de Cristo, vindo à terra, tomando posse da terra. Todas as nações temerão a Ele. E todas as nações serão redimidas. Porém, nós que conhecemos a Deus e aceitamos o seu Filho, o sacrifício, nós somos feitos à imagem e semelhança do Filho. Então nós somos, junto com o Filho, co-herdeiros do que Deus deu ao Filho, que é dar às nações, a terra por possessão e as nações por herança. Então vai resplandecer a glória do Filho e nossa. Por quê? A glória do Filho é quando Ele vem e nós somos glorificados. E nós somos um só no corpo com Ele. Por isso que Cristo é o cabeça e nós o corpo. E nós resplandeceremos sobre todas as nações da terra. E todas as nações da terra temerão a Deus e ao seu Filho, e serão sujeitas a eles. E nós, junto com o Filho, sacerdotaremos e reinaremos sobre a terra. E a terra, elas vai reconhecer isso. E aí vai chegar o dia que vai cumprir o verso 4, onde diz assim, ó, alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governará as nações sobre a terra. Isso é futuro. Volta de Jesus, quando Ele vir e governar na terra. Amém? Medite nesses salmos. Fique com essa palavra em nome de Jesus.